Olá, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda para mais um episódio bem bacana do Matarazzo Podcast. Esse aqui é um episódio especial porque é o episódio de número 20. Galera, chegamos ao 20º episódio do Matarazzo Podcast. Eu fico muito feliz porque quando a gente começa um projeto como esse, o nosso, assim, um grande desafio ou friozinho na barriga é: nossa, será que a gente vai conseguir ter agenda para rodar várias entrevistas ou papos, né? Será que as pessoas vão aceitar o nosso convite? Será que a gente tem um número de pessoas, né? Importantes para as áreas de pessoas ou para as áreas de negócio das grandes ou pequenas companhias que fazem parte do nosso ciclo de amizade, de conhecimento, de clientes. Será que a gente vai conseguir trazer mais do que aquela meia dúzia inicial? Por isso eu fico muito feliz de chegar aqui no 20º episódio. E esse episódio é interessante, uma coisa que acabou de aparecer na minha cabeça, né? O episódio número 1 foi com a Alessandra Almeida, uma querida cliente, uma colega, Alessandra Almeida, que faz parte do time da Bayer. E por coincidência e agendas, o episódio agora de número 20 vem com um grande colega também, que a gente conheceu trabalhando lá na Bayer, com os grandes projetos de liderança, que é o Márcio. Ai, que legal. Então, o número 1 e o número 20, eu vou colocar o Márcio aqui na tela. Seja bem-vindo, amigo. Como é que você está? Ei, Matarazzo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui, podendo trocar algumas ideias. E, bom, a gente está cercando você, né? Começou com o pessoal da Bayer, agora está fazendo a edição comemorativa com o pessoal da Bayer. Então, que legal. Que legal. Muito bom estar aqui. Você é um cara muito, muito próximo, né, do nosso negócio. Acompanhou os últimos ciclos aí de transformação que a gente tem vivido. Então, quando você falou assim, a gente não sabe se o pessoal vem, difícil, né, não aceitar um convite seu. Então, estamos aí. Ai, que legal. Fico muito feliz. Não, e você sabe que eu sempre fico... Não sei se é envergonhada a palavra, mas assim, quando eu recebo você aqui e você fala obrigado pelo convite, eu acho isso inadmissível. Porque é o contrário, né? Eu que tenho que agradecer a sua agenda, que a gente sabe que é sempre uma loucura a agenda do mundo corporativo dessas grandes companhias, né? Então, entendo, agradeço aí a gentileza, mas eu que agradeço aqui a sua participação. E a gente tá chique, né, amigo? Porque a gente participou da entrevista lá da CRH, né? Verdade. Edição de agosto, né? Agosto de 23. Cara, a gente... É incrível, né? Como tem impacto, né? Ainda esse tipo de meio, né? Porque acho que houve uma época de discussão, todo mundo falava assim, não, é só o conteúdo online e tal. Mas eu conheço tanta gente que já me procurou falando assim, nossa, mas eu peguei a revista e dei uma olhada e vi a matéria de vocês lá e tal. Não só online, mas no meio físico também, né? Então, que bom, estamos aí. Estamos aí para falar do que a gente está fazendo, enfim, para compartilhar muito as coisas. Legal. Eu me surpreendi também, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? A Michele Loureiro, que é uma bela jornalista, a gente já contribuiu com ela em algumas edições, em algumas reportagens, e essa ela chegou com uma demanda muito específica sobre primeira liderança, sobre os desafios da primeira gestão, e aí conecta muito com o meu objeto de estudo, né? E aí ela no meio do caminho, ela falou assim, cara, eu entendi, bacana, interessante esse desafio, mas me dá exemplo, né? Quem que tem feito isso, né? Eu falei, poxa, peraí, deixa eu pensar, né? Aí na hora eu falei, Bayer, né? Então, acho que a Bayer, para mim, era aí nos últimos anos grande parte da minha proximidade, da minha agenda também. E lá também eu indiquei, além da Bayer, e você participou da entrevista, a Agroamazônia, com a Mariana também, que é uma grande colega, uma grande cliente também. Eu fico muito feliz de ter conectado vocês. Mas você depois deu outra entrevista, né? Você trouxe outros temas para a revista depois também. Na verdade, a Michele falou comigo, meio que para complementar o que a gente já tinha conversado ali em outra edição, em outra revista. A revista Cajuína, se eu não estou enganado. É bacana, boa também. Acho que é Cajuína. Que é uma revista com outra editorial. Outro público. Né? Outra pegada, mas como falar sobre aquele mesmo assunto, contextualizando ali dentro do editorial da revista. Ficou bem legal também, eu fiquei bem feliz. Ficou. Eu vi, na época eu vi. E eu acho que é bacana também pegar outros públicos e outros repertórios, porque essa daqui, muita gente conhece a Você SA, né? A Exame, clássica Exame, depois o CSA, que se separou depois da
da editora Abril, a Exame, mas essa daqui, especificamente, é você RH, então é o nosso público, né? Mais o público de... Estou tentando ver se não dá muito brilho aqui. É você RH. Nossa, mas muito legal. Fico feliz. Eu tenho ela aqui, coloco o link aqui embaixo para quem quiser ler a matéria online. Ô, Márcio, deixa eu começar com uma pergunta, que eu faço sempre aqui. Você lembra como a gente se conheceu? Como a gente se conheceu? Trabalhando, com certeza, mas se eu não estou enganado, logo depois que a Bayer fez a fusão com a Monsanto, né, que foi um processo muito impactante aqui no Brasil, a gente estava redesenhando a Academia de Líderes e junto com você, na Movendo, né? E você participou da construção do DLM, né? Que era o Development Leadership Mindset, que era voltado para a primeira liderança, né? Para as pessoas que estavam assumindo pela liderança. Eu acho que foi mais ou menos por aí, nesse, né, construção, pilotagem, não foi isso? Foi mesmo. E aí, eu com o meu grande mentor, meu colega consultor, o Bjorn, né? Bjorn Frederick. O Bjorn é um dos grandes mentores que eu tenho aqui nessa nossa cadeira de desenvolver pessoas, né? E ele fez esse convite para fazer parte do time da Movendo junto da Bayer, né? A Movendo globalmente, trabalhando com a Bayer, e eu e o Bjorn que conseguimos essa felicidade de estar próximo de vocês aí. Eu me lembro, foi o DLM mesmo, primeira liderança. E isso a gente explora na revista. E depois, presencialmente, a primeira vez que eu tive foi em Belfort Roxo, lá na planta. Foi, na planta de Belfort Roxo. Isso mesmo. Se eu não me engano, foi nas vésperas do lockdown, da pandemia ali, né? Tipo, foi. Uma semana antes, a gente chegou, eu em São Paulo aqui, né? Voltei para São Paulo e aí parou tudo. Fechou. Ninguém viaja, ninguém sai de casa. Então, foi o último compromisso presencial, assim, que eu tive antes da pandemia, foi aquele nosso encontro. Eu tive uma semana em Belfort Roxo, aí a gente voltou para São Paulo e eu fui para o México. Na metade da minha viagem para o México, eu tive que voltar, porque estavam fechando os aviões, iam parar tudo, e a gente está falando na primeira quinzena de março de 2020, né? E naquela semana, o Bjorn estava na turma também lá em Belfort Roxo, e mataram a turma no meio, que veio a diretriz da gente cancelar os presenciais. Mas foi ali mesmo, março de 20, né? Nossa, passa tão rápido, né? Eu lembro que a gente voltou e aí, né, na época, né, tava todo mundo entendendo o Covid, e aí surgiu uma suspeita de um caso de Covid. Eu lembro eu ligando pro Bjorn, dizendo assim, Bjorn, aqui na Baia surgiu a suspeita e como teve aquele encontro, então já para avisar todo mundo, né, aquele terror que a gente viveu ali. Foi um desafio. No início, quer dizer, o terror a gente viveu a pandemia inteira, mas particularmente ali, quando a gente não tinha ideia, né, de que dimensão aquilo ia tomar. Mas muito bem, atravessamos tudo isso, né? Atravessamos, mas com dores, né? A gente tem aqui muita gente que sofreu bastante, nossa, gente. E assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Era 2 meses, 1 mês, 2 semanas, 6 meses, 4 anos. Hoje em dia a gente olha, eu falo, passa rápido, mas para quem vivenciou, não foi fácil, não. Eu lembro da gente fazer na Bayer, logo assim, nas primeiras 2 semanas, um plano de quarentena, tipo de ação, focando, eu acho que era em 3 meses, assim. Se demorar muito, vai ser 3 meses. Era a nossa visão. Pois é. Engraçado, né? Como as premissas... Eu sempre falo aqui que toda estratégia corporativa é uma aposta. E aí tem gente que se assusta, fala assim, mas como assim uma aposta, né? Cara, porque quando a gente formula uma estratégia ou a gente pensa num plano, a gente determina as premissas, a gente coloca alguns combinados, né? Então vamos fazer um plano de 3 meses, porque não vai durar mais do que isso. Quem sabia que ia durar 3 anos? E aí o plano muda, né? As premissas mudaram, os planos têm que mudar também. Você sabe, Matarazzo, quando você fala isso, isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje na Bayer. A gente está, né, fazendo vários investimentos em transformação do nosso modelo de gestão, e uma das coisas muito impactantes é a gente se programar cada vez mais para ciclo de 90 dias. Tá. Então, as áreas, as pessoas,
objetivos, performance, tudo observando, avaliando, acompanhando em ciclo de 90 dias, sabe? Não mais em ciclos anuais, como a gente fazia hoje. A gente está construindo esse momento, mas tem tudo a ver com isso que você falou, né? Como que a gente se planeja, ou a gente tinha a pretensão, né, de se planejar para períodos tão longos, né? Acreditando que as coisas iam sair exatamente como a gente planejava, e não saíam, né? A gente ficava ali remendando tudo o tempo inteiro, dando 1000 voltas. Então, agora eu acho que acredito que o mercado vai um pouco nessa tendência também. A gente está assumindo, né, cada vez mais essa realidade, que não dá para... Né? De ciclos curtos. Assim, períodos tão longos é sobre sonhar, né? E na gestão a gente tem que sonhar menos e ser mais pragmático, né? Mais realista possível. É legal você ter puxado esse ponto, porque aqui a gente vivencia mundos e culturas de negócios muito diferentes, né? Então, uma coisa é a gente atuar dentro da Bayer, numa gigante, né, mundial, e outra coisa é a gente pegar uma empresa de tecnologia que está ali ainda com um investimento inicial e precisa crescer rápido. Há uns 2 anos atrás, no meio da pandemia, a gente chamava isso de cash burn, né? Então, a galera tinha dinheiro, precisava gastar rápido. Então, aprenderam a fazer esses ciclos curtos, né, de MVP, de testes. Mas isso não é a realidade da indústria, né? Isso não é a realidade de grandes empresas como a Bayer mesmo. Então, me conta uma coisa, assim, para trazer também contexto para a galera que está aqui ouvindo. Vocês estão agora iniciando um novo processo de mudança estrutural, organizacional, bem parruda, que vai resultar nesse ciclo de 90 dias. Em que momento que vocês estão desse movimento de mudança, não sei se é cultural ou organizacional como todo? A gente está muito no início, assim. Eu vou no início, a partir do momento em que a gente assumiu alguns desafios de maneira mais formal. Mas, se a gente for analisar todo o percurso de mudanças e transformações culturais que a gente tem vivido nos últimos 10 anos, o que a gente está vivendo agora é meio que uma conclusão desse grande movimento. Por quê, Matarazzo? Questões como cultura de aprendizagem, você, né, acompanhou tudo isso, novos modelos de liderança, relações mais flexíveis no mundo do trabalho, maior autonomia das pessoas dentro do seu escopo de ação, dentro do negócio, inclusão e diversidade, né? São temas que a gente já vem investindo há bastante tempo. E parece, né, que todas essas mudanças, todos esses investimentos, que de alguma forma sempre foram respostas para o que a sociedade, né, os clientes, os stakeholders como um todo estavam demandando, formalmente ou não, né? Todas essas grandes mudanças, elas são a base que nos trouxeram para chegar agora e começar um ciclo maior de transformação, né? Que não é muito diferente, né, do que a gente vinha já construindo, é isso que eu quero dizer. Então, é o início formal de um processo novo, mas é a continuidade de um grande ciclo de mudanças que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? E esse momento agora, ele vai focar cada vez mais no que eu falei, autonomia para as pessoas, horizontalização, né, das relações de trabalho cada vez mais, hierarquias menos marcadas. Acho que a gente tem cada vez mais impacto em burocracia e, sobretudo, o que é essencial, né, é o foco no cliente, né, na demanda que esse cliente está trazendo, entender o que ele quer e não ficar trabalhando tanto para atender a gente mesmo, né? Com uma empresa grande como a Bayer, sempre corre muito esse risco, né? Cair nessa armadilha de ficar trabalhando para alimentar os próprios processos e não com foco no cliente. Então, é mais ou menos nessa direção que a gente está indo. Muita aprendizagem. Legal. Eu coloquei aqui algumas coisas que você anotou, que você falou, anotei. Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu ouço essa perspectiva de, ok, a gente está começando um grande processo de mudança, mas ele não é uma coisa que cai de paraquedas, né? Ele vem numa evolução de pequenas iniciativas ao longo do caminho. O que a gente precisa fazer agora é condensar tudo e
e falar todo mundo a mesma língua. Nunca é, né, Matarazzo? Às vezes a gente fala que é. Tipo assim, agora vamos iniciar, mas quando você olha com atenção, né, com um olhar mais claro, você vê que as coisas são mais evolutivas, né? E olha, quando eu falei de transformação digital, hein, porque tecnologia tem um impacto grande nessa discussão também, né? Claro, claro. Então, bem bacana. E qual que é o seu desafio nessa jornada, em termos a gente estava falando até isso em algum momento, né, gente? Acho que não é uma posição hoje que garante o que você precisa entregar, o nome do cargo, e sim a conexão que você tem que fazer dentro dessa nova estratégia e das mudanças. O que você tem de desafio na sua mão hoje, para você entregar no próximo ciclo, por exemplo? Olha, eu acho que... Vou pegar esse ponto que você trouxe, né? Que a gente estava conversando aí nos bastidores. A gente talvez se torne uma organização cada vez menos orientada a job description, né? E mais orientada a skills, né? Ou seja, ao que as pessoas realmente podem agregar de valor de acordo com as demandas, né, que elas estão alocadas aí dentro da nossa operação. E o grande desafio é a gente se entender nessa nova dinâmica, né? Como se dão as relações dentro desse novo modelo? Como que a gente se organiza para atingir os resultados, né? Para realizar as coisas que estão compromissadas? Como que a gente circula dentro da organização, né? Como é que é o talent flow? Como é que é carreira nesse novo momento? Como pensar, por exemplo, que crescimento e desenvolvimento é menos sobre uma sequência de posições verticais e mais sobre que experiências eu quero viver dentro dessa organização, que conhecimentos, que skills eu quero adquirir e desenvolver, e como que eu transito dentro disso, né? Então, o desafio, né, tentando responder de maneira mais objetiva, né, o que você perguntou, é como ajustar, né, mentalidade, visão de negócio, compreensão sobre o seu papel. É ajudar as pessoas a entender como que eu me coloco dentro dessa dinâmica, né, cada vez mais flexível, autônoma, horizontalizada. Belos desafios, cara. Nossa. São sempre esses desafios adaptativos, né? Então, a gente trabalhando aqui os conceitos de as transições das mudanças dentro da cadeira de liderança, a gente percebe que a liderança precisa lidar muitas vezes com desafios técnicos, que é pontual, que deveria ser resolvido tecnicamente, vai lá e resolve esse problema. E o que não é desafio técnico, a gente tem colhido muito aqui na bibliografia o termo desafios adaptativos, que tem a ver com a adaptação do meio ambiente, do entorno, da cultura, dos processos, mas não técnicos, e sim do mindset, né, da mentalidade das pessoas que estão ali executando, né? Então, um exemplo que ele dá muito claro no livro, pode ser na Liderança no Fio da Navalha, Heifetz. Ele fala assim, ó, você imagina, e eu passei isso em casa com o meu pai, né? Você imagina alguém, um homem, uma mulher, que chega numa certa idade e tem um problema cardíaco, né? Ele teve um problema cardíaco, ele tem que ser tratado imediatamente. Aquele é um problema técnico, né? Então, se vai ser uma intervenção de peito aberto ou se vai ser uma coisa mais soft ou um remédio, isso é uma intervenção técnica, né? Só que depois que você se recupera desse problema cardíaco, segundo ele lá no livro, o médico te chama e fala assim, então, amigão, deixa eu te contar uma coisa, né? Parabéns, você sobreviveu, né? Mas a partir de agora, você precisa, né? Aí vem aquela listinha, né? Comer melhor, né? Fazer um exercício físico, parar de fumar, se for o caso, enfim, uma série de coisas, né? Que o médico vai colocando ali para você como sugestão ou obrigação, às vezes. E aí o Heifetz pega e fala o seguinte, cara, tratar a dor no coração que vai te levar a uma morte imediata é um problema técnico. Vai lá e resolve com um especialista técnico naquilo. Mas a partir do momento que você resolve o problema técnico, o problema passa a ser comportamental, não técnico.
E aí ele diz que isso aí se chama desafios adaptativos. Está bem bacana esse movimento de estudo agora, viu? Gostei muito do exemplo, né? Parece um pouco a relação entre ir no psiquiatra e no psicólogo, né? Assim, às vezes, vou dar um exemplo, se você está fazendo a construção da sua casa, ou, sei lá, você está na sua casa e aí começa a aparecer infiltração na parede, né? Então, pô, você quer receber suas visitas com uma casa arrumada, direitinho e tal. Você vai lá e passa uma mão ali, tapa os buracos, faz uma coisa. Mas a estrutura, né, da parede, você não vai resolver dessa forma. Você vai ter que fazer um mergulho muito mais profundo na estrutura das coisas, né? Então, por isso que eu falei assim, uma coisa é você resolver o problema imediato. Outra coisa é você resolver a estrutura. Estou aproveitando o seu exemplo aí para um pouco para isso, né? É isso. E qual é o grande desafio da liderança? É perceber que ficar pintando a parede, ou ficar tomando remédio, ou tentar tomar aquela decisão técnica para resolver o problema, ele vai ficar apagando incêndio, enxugando gelo todos os dias e perde a oportunidade de mexer na estrutura, né? De desenvolver pessoas, de pensar no projeto futuro, enfim. E aí trocar os 6 pela meia dúzia. E vai fazendo a ressalva que, assim, o remédio tem seu valor, tudo tem seu valor. Absolutamente. Tudo tem o seu fim, é só isso, né? Para ficar claro. Eu acho que esse é um tema importante. Então, para fechar a ideia do livro, ele fala o seguinte: não é que os desafios técnicos não são importantes, eles podem te matar. Eles podem quebrar a sua empresa amanhã se o seu sistema caiu e não voltou mais. Sim. Mas é que se você ficar preocupado só com isso, tem gente que está fazendo outras coisas, né? Outras estruturas, o mercado muda, o cliente muda, né? O stakeholder começa a pedir coisas diferentes, você vai falar, mas peraí, eu estou ocupado aqui apagando enxugando meu gelo do dia a dia, né? E quando a liderança faz isso como ritual e rotina da sua agenda, cara, ela efetivamente não está fazendo gestão, né? É isso. Por isso que eu gosto muito dessa ideia, né? Vamos cuidar do que é curto prazo, do que é emergente, com responsabilidade, né? Mas vamos cuidar do longo prazo, né? E talvez, né? A gente que conversou muito já e trabalhou junto sobre formação de líderes, esse é um grande desafio, né? Assim, como você ajuda as lideranças a não ficarem só de olho no curto prazo? Né? Como trabalhar ao longo prazo, como ajudar a entender a perpetuação do negócio, a continuidade do negócio no futuro, né? É por isso que a gente não entende aqui liderança como soft skill apenas, né? Ou romântica, né? Liderar é inspirar, imobilizar e fazer as pessoas chegarem. Isso é balela, né, gente? Tem um liderança de trabalho dentro disso, viu? Liderança é ritual e rotina. E o trabalho da liderança é com gente, né? Não é só com número também. Então, eu acho que o primeiro desafio da liderança, depois da promoção, não só na primeira promoção, mas em cada movimento que ela vai subindo numa estrutura hierarquizada, é entender o seu escopo de trabalho, entender o seu papel, né? A gente ainda está aprendendo junto com vocês, a gente tem feito aqui um grupo de estudo junto com o Bjorn e os colegas aqui, para apoiar a Bayer também aí e cavar oportunidades. Então a gente tem feito todo o estudo do bibliográfico, né? A gente dividiu em ciclos de 90 dias. A gente está copiando o modelo que a Bayer está trabalhando agora aí nesse próximo ciclo. E no meu papel ficou a leitura, interpretação e tradução para o time do livro Humanocracia. Então eu já terminei, já fiz o meu mapa mental, estruturei em blocos, e aí agora a gente, nos próximas semanas, a gente tem esse momento do ping-pong aí, né? Então a gente preferiu separar em clusters para que a gente pudesse aprofundar, porque senão a gente ia fazer tudo de forma superficial, né? Não, que legal que vocês estão tendo essa atenção. O Monocracia, ele é a base, assim, quando a gente começa a entender essa mudança que a gente está vivendo, e aí quem estiver, né, vendo aqui ouvindo a gente no podcast, e quiser entender um pouco mais, eu acho que a base é esse livro. Assim, como que a gente consegue colocar o ser humano, né, assim, no primeiro plano, mas não necessariamente sem considerar que existe um ambiente
né, para ser ajustado para que isso aconteça, né? Porque acho que a gente ouve, né, muito no mercado, talvez a gente mesmo, historicamente, nas nossas experiências, reproduza, né, essa ideia de o ser humano no centro, né, valorizar o ser humano e tal, mas a gente age reforçando todo o sistema que não faz isso. Então, o Humanocracia, ele um pouco que cria essa experiência, sabe? De como fazer com que a gente entenda que isso só vai acontecer se a gente tiver um ambiente que propicie isso. Já que você está falando de livro, um outro livro, eu até, enquanto estava falando com você aqui, eu fui pegar aqui o autor para eu não falar errado. Um outro livro muito interessante que dá um contorno, né, para essas transformações todas, para isso que a gente está falando, é o Capitalismo Consciente, do John Mack. E tem um segundo autor, que acho que é Raj Sisodia, não sei se eu estou pronunciando... Eu coloco os links aqui embaixo, não tem problema. Esse livro, a gente também tem tentado trazer os aprendizagens dele, porque, como eu estava falando antes, né, assim, tudo isso acontece, né, essa transformação, pela compreensão de que a gente não vai conseguir ser uma organização relevante no futuro sem fazer essas transformações. Então, novas demandas da sociedade, novas demandas geracionais, né? Então, discussões sobre ESG, uma coisa que a gente não tinha citado aqui ainda, discussões sobre, de novo, inclusão e diversidade, sobre flexibilidade no trabalho, sobre transformação digital, sobre saúde mental, sobre um novo modelo de liderança, né, mais focado no dinamismo e o maior foco no cliente. Então, essas coisas todas são essenciais, né, para a continuidade. Então, modelos tradicionais eu não acho que vão se sustentar por muito tempo, né? Acho que o preço de investir é alto na mudança, mas eu acho que o preço de não investir é ainda mais alto. Sai mais caro ainda. É fechar as portas em algum momento. Então. Interessante. E não é fácil, não é barato, não é simples emocionalmente, tecnicamente. Muita gente não vai ficar no final da curva de transformação, isso é fato e faz parte do processo. Mas e aí a gente costuma falar aqui, né, que a Bayer é um transatlântico, né, cara? Para fazer uma curva, não é dar um cavalinho de pau, né? Puxa o breque de mão e vira, né? Cai tudo, né? Derruba todo mundo do cruzeiro ali. Então, realmente, é um processo dolorido para quem não entendeu o propósito, é um processo dolorido para quem está engajado com o propósito de mudança, porque o meio do caminho sempre tem esse sofrimento emocional, mas tem muito aprendizado também, muita descoberta. Isso é muito legal. Essa questão, né, que você trouxe de muita gente vai sair no caminho, né? Isso é sempre muito delicado, né? Porque quando a gente vai solidificando os valores da nossa cultura, a gente vive uma seleção natural, né? Não é um movimento de você não faz sentido ou você não faz mais sentido. Acho que acontece um processo onde as pessoas vão se encontrando, né? Dizendo essas ideias, esse modelo, né, tem sentido para o que eu, como profissional, acredito. Ou não tem. E daí tudo bem, né? Acho que cada um tem seu caminho de carreira, sua construção. E tem lugar para todo mundo. O mundo é grande, né? Também acho. Para todo mundo. Então, a gente conseguir marcar cada vez mais, né, o que é a nossa cultura, como a gente trabalha, refletir isso nos nossos rituais, nas nossas rotinas, como você falou, ajuda, né, a gente ter as pessoas que estão eticamente conectadas com a organização.
né? Sim. E assim, eu também não gosto, Matarazzo, de falar romanticamente demais. Assim, claro que trabalho é crescimento, é manutenção da vida, é ganhar dinheiro, é tudo isso, tá? Mas se a gente consegue, né, se engajar em organizações, em grupos, em comunidades que tem a ver com o que a gente acredita, a vida fica mais fácil. A gente vive melhor. A gente vive melhor. A gente vive melhor. Ganhar dinheiro é mais fácil, realizar é mais fácil, conseguir status, né, acolhimento para as suas questões de ego, né, para quem você quer ser, para o que você quer estar. Fica tudo fica mais fácil. E aí, saúde mental, né? Exato, esse é um ponto importante. Se você ficar de um sistema discordando dele, é muito sofrimento, né? Cara, eu tenho uma lista de clientes de alta liderança que eu posso colocar para você aqui, que fala, cara, eu não vejo a hora de sair daqui. Por que você não sai? Não tem opção, não tem caminho. Como não tem, moço? O mundo é grande, cara, tem opção. É que o ser humano realmente tem um momento da vida que as nossas energias, ou sua autoconfiança e a saúde mental, faz a gente perde um pouco desse movimento de coragem que a gente tem que ter um pouquinho na vida, e parece que não tem outra saída, né? E aí eu acho que envolve um pouco de saúde mental, envolve um pouco de entendimento do que você quer da sua vida mesmo, né? Eu tenho um grande cliente, um amigo, que tinha uma posição de liderança muito alta, uma remuneração muito boa, e ele queria empreender, e as pessoas diziam, você é louco, você é louco, você é louco. Ele comprou, né, o risco, ele saiu da companhia, ele empreendeu, 6 meses depois ele fechou o negócio, voltou para o mundo corporativo e falou assim, ok, não era isso que eu queria, mas eu precisava testar, eu precisava colocar a minha perninha lá fora, e eu não vi que não é para mim, tudo bem, deixa eu voltar para o mercado, e voltou. Não foi tão rápido, porque ele queria uma posição com autonomia, não só de salário, mas com autonomia para deixar lá as digitais, eu ia falar espanhol, as digitais do negócio, e conseguiu, e tá voando aí. Experimentação, né? Coragem, experimentação são também, né, signos do nosso tempo. Né? Exato. Eu acho que nas grandes mudanças aí que a gente está vivendo, tudo é isso, né? Experimentar, se colocar de uma forma mais aberta, mais criativa dentro das relações, né? Cara, Gosto. Você fala de indivíduo, né? Assim, cara, a vida só tem uma, tá? Não vai ter a segunda para você fazer tudo de certo de novo, não. Então, assim, aprendendo e vivendo, cara. Então, vai fazer. Eu sempre digo para você assim: pode ser difícil, o preço pode ser alto, mas vai fazer o que você quer. Vai fazer o que você quer. O preço é alto, mas é mais alto. Eu costumo brincar o seguinte, ó, só tem um cara no Brasil que ganha dinheiro deixando a vida me levar. Você conhece essa música? Zeca Pagodinho, não é? Claro. Eu pergunto porque eu sempre falo do seu fundo de tela aí, seus livros maravilhosos. Às vezes, o gosto musical não passa pelo samba, mas eu costumo brincar muito. O Zeca Pagodinho é o único cara que ganha dinheiro deixando a vida me levar, né? Para quem não conhece, vou botar o link da música. Não é brincadeira, vou botar não. Mas eu gostei muito do que você falou. Deixa eu voltar num ponto importante aqui para mim, na minha cabeça. Como é que é essa história aí de menos cargo? Porque antes tinha que ter crachá, lembra disso? Colorido, capacete colorido na planta. Eu me lembro que lá no México, em 2006, eu andava com meu cartãozinho de visita bonitão, que eu paguei cara pra caramba, brilhoso, e falava lá, Country Manager, né? Eu mostrava para todo mundo. E eu era um cara que codava, desenvolvia, codava, que é o termo técnico, é um cara que pagava a conta, é o cara que abria a porta, que levava o lixo lá, a gente tinha, sei lá, 20 pessoas, mas o cartãozinho era, sabe assim, nossa, que bonito. Hoje em dia não vale nada, né? Como é que você tem visto essa questão da posição fixa? Porque você falou de uma carreira do flow de talentos também, né? Eu acho que o que acontece é assim, o valor que você agrega fala mais do que uma titulação de cargo.
Eu acho que isso é consenso, né? Acho que todo mundo entende isso. Né? No entanto, alguns modelos, né, de gestão ainda valorizam um cargo acima do valor. Né? Do valor de contribuição para o Do negócio. valor de contribuição, né? Do que a pessoa está realmente agregando ali. Então, a gente poder... Não é que as pessoas não vão ter mais cargos, né? Não é isso. Assim, as pessoas têm, lógico, uma posição, uma função, estão dentro de um mercado. Até pela legislação, tem que encaixar ali. O que acontece é que você poder transitar dentro da organização menos limitado a um job description e mais à vontade dentro daquilo que você sabe que faz sentido você realizar e aonde o seu melhor vai fazer sentido, ajuda no atingimento dos resultados, no seu desenvolvimento e a fazer essa roda girar de uma maneira mais significativa. Tá? Talvez isso já aconteça em quase todas as organizações, pelo menos as grandes. Né? Você deve observar, você que circula muito em muitas organizações, Matarazzo, deve observar que tem pessoas que têm cargo, sei lá, gerente de área X, e de repente ela está super engajada num projeto que, se você for olhar para o job description daquela pessoa, ela nem tinha que estar naquele projeto, ela tinha que estar cuidando de outra coisa, né? Mas, de alguma forma, dentro ali da rede de relações, dos movimentos que a empresa, né, foi vivendo, ela se engajou naquele projeto, ela começou a contribuir, ela viu o sentido e ela fez a diferença. Se a gente passa para a lógica do job description, a gente vai dizer, aqui não é seu lugar, não. Né? Vai fazer lá o seu trabalho em outro lugar, que isso aqui é de outra pessoa, ou tem que contratar alguém novo para fazer isso, porque não tem ninguém. Mas se você, né, permite que as pessoas se reconheçam umas às outras em relação ao que elas estão, o que é possível construir juntos, né? Aonde elas podem agregar valor juntos, esse fluxo, de maneira mais espontânea, vai acontecendo, né? E aí, muito cuidado para não confundir espontâneo com caótico. Até tem um caótico no meio da história, no movimento da transformação. A gente sabe disso. A gente sabe que tem erro, a gente sabe que tem experimentação. Mas o que a gente está querendo promover é um fluxo de valor, né, das suas contribuições de maneira mais efetiva. E não aprisionados a um job ou a uma fase de processo. Sabe aquele velho comportamento de, mas eu mandei o e-mail. Se eu mandei o e-mail, já não é mais comigo. Fiz a minha parte. Então, assim, quando você entende, né, que você está dentro do todo, mandar o e-mail não é suficiente. Né? Se implicar em fazer aquilo acontecer, ganhar autonomia e contribuir, né, aonde as suas skills realmente têm valor, é o que vai fazer a diferença. Né? Então, que legal. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Super, mas super. É uma visão que eu acho que tem muito valor também e que vai cada vez mais se disseminar no mercado. Por quê? Lembra da ideia do direito agora, né? Uma lei só surge depois de um fato, né? Então, existe um fato social, a lei vai lá e regula aquilo, né? Então, assim, o que está acontecendo isso já essa prática já é real nas empresas. As pessoas já vivem isso. O que falta é alguém assumir. Gente, isso que está acontecendo é o nosso modelo de gestão. Tá? Isso não é uma anomalia no movimento. Isso é o nosso modelo de gestão. Não é exceção, vai ser assim. É verdade. Né? Pô, legal. Uau. E eu imagino que é muito gostoso e estimulante participar de um movimento como esse para algum tipo de profissional, de pessoa. Mas eu imagino que você encontrou alguns colegas ao longo do caminho que não queriam vivenciar esse movimento novo, mais um, ou de consolidar essas novas práticas. Pensando em
modelo mental mesmo, o que uma pessoa que está dando... O que uma pessoa... Não é que está dando certo, né? Mas ajuda a gente a entender, assim, qual que é o modelo mental que tem sido mais receptivo a esse negócio que a gente não sabe onde vai dar, em termos de estrutura futura, e alguns que talvez já não estão por opção própria. Qual que era o modelo mental que sofria mais, assim? Olha, o que sofre mais, né? O que sofre mais é a pessoa que está apegada a poder, né? Poder que vem de do crachá. cargo, que vem de crachá, que vem de hierarquia, né? Que vem de patente. Né? Então, as pessoas que ainda veem valor nesse lugar, eu acho que sofrem muito, porque talvez um dos grandes impactos desses novos modelos de gestão é que o poder circula. Né? O poder circula porque as pessoas têm conhecimentos diferentes, têm domínios diferentes. Né? Então, não tem por que concentrar poder, né, numa pessoa. Quem é muito apegado a processo do tipo obsessivo, né? Do tipo isso, depois aquilo, porque acontece o filme do que fez sucesso no passado, né? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Assim, acontece tudo ao mesmo tempo. Né? Sofre quem é territorialista, né? Do tipo, não, quem faz esse trabalho sou eu. Não, a gente que trabalha com desenvolvimento, né? Imagina se eu vou chegar para a organização e dizer, não, gente, quem faz treinamento é a gente, tá? Ninguém faz aqui, faz nenhuma ação de desenvolvimento. Eu ia ficar maluco, porque ações de desenvolvimento é pop-up, né? Assim, aparece o tempo inteiro na organização. Claro que o RH é envolvido, né? Quando o RH tem valor, né? As pessoas vão lá, entendem, né? Agrega os conhecimentos, mas as pessoas não vão deixar, por exemplo, de investir numa competência, numa skill que elas sabem que é necessária, porque uma pessoa do RH não foi lá com elas fazer o desenho da coisa, entendeu? Essa coisa aí é para deixar aí mesmo. Então, quem é territorialista diz assim, não, você está entrando na minha seara. As pessoas sofrem muito, né? Por quê? Porque as fronteiras são cada vez mais intercambiáveis, né? Então, elas são maleáveis, né? Elas não estão todo dia no mesmo lugar, né? Exatamente. Então, nesse modelo, as pessoas que esperam de que, assim, esse é o meu trabalho, esse é o do outro, né? Essa clareza quadradinha, né? Agora, quem eu acho quem vai ter vantagem, né? Pessoas que são... Eu vou usar alguns pontos que, inclusive, a gente adapta até do Manocracia, que foi o livro que você citou, né? Pessoas que são visionárias, né? Ou seja, que conseguem conectar o curto com o longo prazo, né? Entender que como que eu estou fazendo aqui constrói o futuro. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Pessoas que conseguem ser arquitetos desse novo movimento a partir de qualquer lugar que elas estão, né? Que conseguem influenciar, né, essa cadeia, sendo agentes de mudança desse movimento, independente se elas estão em área A, B, ou em determinado nível X da organização, mas quando elas captam, né, o espírito do modelo e elas conseguem influenciar, elas vão ter muito mais chance, né, de circular de uma maneira positiva dentro desse fluxo. Os catalistas, que a gente fala, né? Essas pessoas que estão quebrando as células. Catálise vem da biologia, né? E a gente que é uma empresa de ciência, então a metáfora fica ótima. Né? Assim, como consegue ir fazer a coisa acontecer, e agregando pessoas, e vendo oportunidades, e fazendo a coisa criar velocidade, né? E criar sentido. E a visão de peer coaching, né? De apoiarmos uns aos outros. Ou seja,
sermos colaborativos, sermos empáticos, entender que o cara do meu lado está mais à frente ou não está mais à frente, está mais atrás nesse processo, mas ajudar, acompanhar, suportar, convidar, né? Convidar a pessoa para estar perto e conhecer o outro genuinamente, né? Assim, entender quem está ali do seu lado, que a gente sempre associou muito ao papel da liderança, né? Eu lembro lá no Delência, sempre é muito presente, né? Não conheça a sua equipe, mas não é só o líder que tem que conhecer, né? A gente tem que conhecer uns aos outros para saber quem a gente convida, com quem a gente pode contar para determinado desafio e como que as coisas aceleram. Falei para caramba legal. agora, Matarazzo. Não, maravilhoso. A gente faz os cortes lindos, maravilhosos aqui para a gente fazer esse resumo, mas eu gostei demais. Gostei demais. E eu fico imaginando, né, como será o papel da liderança nesse cenário, né? Porque a gente está na sua fala, com essas competências, esses skills humanos e comportamentais, dizendo, olha, você é um analista, ou você está na linha da fábrica, linha de produção da fábrica, ou você está aqui no escritório, numa área mais estratégica, a gente espera que você conecte o presente com o futuro, que você seja catalista, que você faça acontecer. Quer dizer, a gente está trazendo, não só para as posições de liderança, esse movimento de fazer o futuro da companhia. Aí eu te pergunto, não sei se você tem essa resposta. Qual vai ser o papel da liderança? Da liderança, primeira liderança ali, que está com o cara da ponta, mas também a liderança da sênior da companhia, né? Eu acho que são esses pontos que eu trouxe. Né? Assim, de fazer... Todo mundo é líder, no final das contas. Acho que a liderança ela está mais distribuída agora. Tá. Então, ela o que significa liderança distribuída? O poder circula mais. Né? Então, na hora que eu dou mais autonomia para as pontas, para ter tomada de decisão, eu vou ter menos um líder que está preocupado em comando e controle, e mais um líder que está atento a como fazer com que essa organização se desenvolva, cresça e avance em direção aos seus resultados, em direção ao cliente. Né? Então, se eu tenho uma pessoa na ponta que ela se apropria mais do seu trabalho, que ela tem mais capacidade de dimensionar o que ela tem que fazer e depende menos de mim para dizer o que ela vai fazer hoje, o que eu posso fazer é tornar essa pessoa cada vez mais empoderada nesse sentido. Então, é um papel de coach de novo, né? O papel de coach, de catalista, é cada vez mais importante, né? Como que você vai mover isso sem necessariamente ter que dar ordens, né? Sem ter que estar restringindo a ação das pessoas, porque elas sabem o que fazer. E me surgiu agora, né? Ser uma liderança que infantiliza menos as relações. Né? Essa é uma relação infantilizada. Né? Quando você vai lá e diz, isso pode, isso não pode, não vai até aqui, não vai até ali. A pessoa, ela aprende, né? Talvez ela erre. Tudo bem ela errar. Né? Mas a pessoa é adulto, né? Ela aprende como manejar o trabalho dela. Né? É forte isso. O que vai fazer é trabalhar na autoestima, na força dessa pessoa para estar bem dentro desse lugar. Né? Uau! Eu vejo, é muito legal isso tratar adulto como adulto, né? E fazendo os combinados ali do que a gente espera desses ciclos curtos. Eu gosto muito de 90 dias, porque você tem chance de errar rápido e corrigir rápido também. E para a pessoa que está na ponta, é um desafio incrível, é uma grande oportunidade de crescimento, né? E ela sai da zona de conforto que essa liderança de comando e controle sempre cria. Né? Porque se o líder infantiliza o outro nesse sentido, ele pode se acomodar nesse lugar, né? De ter sempre alguém que diz o que eu vou fazer, que responde, e que se eu vou fazer errado, ele também vai assumir a responsabilidade do outro. Né? Eu vejo muito esse papel dessa liderança dentro de uma estrutura menos hierárquica, com poder distribuído, que eu gostei muito dessa forma de falar. Eu vejo muito a liderança como facilitador, né? Como facilitador dos caminhos
facilitador de tirar os obstáculos da frente, provocador, né, para você desenvolver aquele skill que falta, apaziguador em alguns momentos, porque as relações humanas elas vão ter conflitos de forma natural, e dar a responsabilidade para o time também resolver os conflitos entre eles, não tratar como crianças e como pessoas que precisam ser tutoradas ali para mimimi entre um e outro. Eu vejo esse papel da liderança muito importante. Por que eu trago esse ponto? Porque a gente estava discutindo esses dias aqui, e aí alguém trouxe o papel de que a liderança perde importância no processo da companhia ao longo do caminho. Eu não concordo, a princípio, com esse movimento de a liderança é menos importante, porque essa pessoa que trazia, uma colega consultora, a ideia de que é menos importante porque ia dar menos diretriz estratégica, menos diretriz técnica, menos restrição, o budget não ia estar na mão da liderança, mandar embora não era só mais responsabilidade dela, ou contratar não era mais só responsabilidade dela. Falei, moça, mas peraí, a gente não está falando também do movimento atual de uma liderança que tem a caneta na mão de comando e controle 100% do tempo e ele vai perder isso. Já evoluímos nesse caminho. Então, eu vejo que a liderança ganha importância porque é ela que é a tradutora da estratégia, é ela que vai tentar montar esses grupos de trabalho para entregar determinado desafio em 90 dias, é ela que vai ser, por exemplo, o embaixador dessa cultura, mas também do modelo de trabalho de alguém que vem de fora do mercado, que não conhece o poder de uma liderança distribuída. Então, eu não vejo que não vai ter liderança. Eu vejo que a liderança ela tem o papel de facilitar a vida de quem está lá dentro. O que você acha? Perder a importância é uma expressão muito forte para o que está acontecendo. Eu acho que ela ganha outro tipo de importância. Ela era importante para uma coisa e agora ela é importante para outra. Né? Ela era importante para modelar, para criar um jeito de que todo mundo tem que fazer da mesma forma e para, enfim, viver relações que a gente acabou de falar, de comando e controle, essa coisa. Para estandarizar. Era importante para isso. Hoje, ela é importante exatamente para o contrário, né? Para liberar potencial da forma que as pessoas trabalham, olhando singularidades, olhando diversidade, olhando como aquele ser humano vai atuar da melhor forma. Agora, de novo, não é perder importância, mas eu acho que quantitativamente, isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar como tendência, tá? Eu acho que quantitativamente a ideia de pessoas em posições formais de liderança muda. Acho que muda. Aquela estrutura hierárquica de pirâmide, né? Um líder, chefe. Eu nem consigo falar de estrutura exato, né? Sobretudo usando o nosso exemplo, que eu já não estou nem mais falando do nosso exemplo exatamente, mas assim, quando eu penso em tendência de mercado, pelas coisas que eu estou estudando, eu acho que hoje você deve conhecer organizações que, se você for fazer um data management, você vai ver como é grande o número de pessoas em posição de liderança. Sim. Né? Um percentual alto da organização são posições de liderança. Sim. Eu acho que esse percentual diminui. Porque as pessoas são mais autônomas, as pessoas sabem melhor o que fazer, elas estão mais preparadas para isso, então elas precisam menos de alguém dizendo o que fazer o tempo inteiro. Né? Então, o líder ganha outra relevância, de outra ordem. Eu gosto, eu acabei de ampliar meu repertório aqui e de aprender com você. Ganha outro tipo de importância. E se o papel é ser facilitador, às vezes uma outra área de suporte pode facilitar o caminho também ali. Eu gosto. A gente tem aqui exemplos de áreas muito inchadas e mais líderes do que operação, às vezes. Principalmente quando a gente pega o histórico de companhias que tempo de casa era importante para ter uma promoção e um grade salarial maior. Nossa, o negócio é absurdo mesmo. Vem mudando ao longo do caminho. Mas a gente ainda precisa amadurecer como a gente estimula as pessoas a terem mais autonomia, criando um ambiente de segurança psicológica também dentro da companhia, porque hoje a gente entende que grande parte das coisas não são feitas ou dos erros são acobertados
porque acho que você falou isso lá no começo. Grande parte das tentativas podem não ser exitosas. Então, a gente precisa entender que o erro faz parte do processo. Por isso que eu entendo o papel da liderança como um facilitador, como um coach, um mentor, e você trouxe um ponto muito importante, como alguém que está ali para liberar potencial. Isso é fantástico. E não deixar o emocional do time também ali no chão quando erra, né? Amanhã tem jogo, né? E obrigado por trazer a expressão segurança psicológica para a nossa conversa. Estava faltando, né? Isso é fundamental, né? Segurança psicológica, lá, a referência da Emmett Monson, eu acho que é sempre a melhor para esse sentido. É esse lugar, né, onde as pessoas podem trazer suas ideias, né? Sem medo de errar ou de serem ridicularizadas, né? Exato. Como falando. É que a pessoa tenha conforto para ser quem ela é. Para ser ela mesma, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, né? Vou voltar para o começo da nossa conversa, né? Quando eu estava falando que as transformações que o mundo do trabalho está vivendo, né? Elas se intensificam agora, mas elas vêm acontecendo há algum tempo, é porque coisas como diversidade e inclusão, modelos flexíveis de trabalho, saúde mental, são coisas que vêm evoluindo com o tempo. Né? Então, se essas discussões não tivessem já acontecendo, não dava para a gente dizer assim, estamos vivendo uma grande virada no mundo do trabalho. Elas vêm acontecendo. Padrões antigos. Elas foram fazendo sentido, foram sendo confirmadas e validadas a cada novo ciclo de trabalho, porque senão elas tinham sido deixadas de lado. Né? Se diversidade e inclusão, se saúde mental, se essas coisas que a gente está discutindo como pautas hoje, que lá atrás eram pautas dentro do mundo do RH, hoje são pautas do primeiro nível de liderança estratégica de uma organização, elas chegaram lá porque as pessoas estão dizendo, poxa, faz sentido, vamos fazer mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso, vamos fazer mais coisas, né, que ajudem esse tópico a ganhar corpo dentro da organização. Então, esses temas, eles vieram crescendo e são eles que nos autorizam, né, a dizer, agora a gente vai mudar de uma maneira mais expressiva do que a gente está vivendo. Que legal. Não, eu espero estar perto de você, Márcio, da Bayer também de algum jeito, mas porque eu quero ver o quanto que a gente consegue aprender e ampliar repertório mesmo nesse modelo novo de trabalho dentro de uma companhia gigante como essa, né? Porque todos os processos do ciclo de rituais e rotinas da liderança, eles vão precisar ser atualizados, ampliados ou ressignificados, né? Não vai dar mais para a gente colocar as pessoas naquelas caixinhas do Nine Box, né? Se você não tem um job description que eu posso colocar antes e depois. Como que vai fazer? Cara, não sei, quero descobrir junto. Não sabemos. Quero ver como que a gente Estamos vai aprendendo. fazer. Tem coisa melhor na vida? Do que a gente descobrir coisa nova? É incrível, é uma grande experiência e estamos conscientes de que vamos mudar o que podemos mudar também. Né? As coisas e nada está escrito em pedra, né? Não está escrito em pedra, vamos testar. As coisas vão se customizando, né? A gente vai testando os limites e as possibilidades, né, de cada um desses movimentos. Mas, se a gente for ampliar um pouco o nosso olhar, né, para além do exemplo da Bayer que eu estou falando, eu vejo, Matarazzo, que muitas empresas, né, cada uma no seu momento, né, estão caminhando para esse lugar. Porque eu acredito, e aí é realmente uma crença minha, né, de que a sociedade, que é o nosso grande cliente, ela traz, né, essa demanda, né, de um mercado de trabalho que crie uma forma de fazer as coisas acontecerem que inclua, né, mais possibilidades das pessoas terem qualidade de vida, das pessoas terem resultados mais rápidos, das pessoas viverem melhor quem elas são, ou melhor ainda, quem elas querem ser. Né? Em ambientes em que elas se sintam aptas a se expressar como elas gostariam de ser mesmo. Que legal. Nossa, que aula, cara. Que aula.
Aula para mim, acho que eu estou aprendendo bastante. Todo mundo aqui. E para onde você, como pessoa, pensa que você vai nos próximos ciclos, nos próximos anos? Porque você está aí passando por esse movimento de aprendizado de um monte de coisa, né? O que você quer fazer daqui para frente aí, com tanta informação que você tem colhido ao longo desse caminho aí? Acho que eu quero fazer tanta coisa, Matarazzo. Mas eu acho que onde quer que eu esteja, né, dentro da organização, fora de organização, né, eu acho que eu quero estar participando ativamente dessas grandes transformações. Todos esses tópicos aqui que cruzam, né, cruzaram aqui a nossa conversa, são questões que me interessam genuinamente, né? ESG, inclusão, diversidade, flexibilidade no trabalho, novos modelos de gestão. Eu acho que tem a ver com propósito, tem a ver com um legado, né, geracional, né? Talvez muito disso que a gente está construindo hoje, a nossa geração nem vai lucrar é um verbo antigo, né? Tanto com isso, mas talvez as próximas gerações do mundo do trabalho vão poder viver ambientes melhores. Então, esteja eu dentro da organização, esteja eu em consultoria, no mundo acadêmico, em lugares de terapêuticos, de coaching, de psicanalista, que são lugares que eu já circulo. Qualquer um desses lugares, eu acho que é levar o mundo, empurrar um pouquinho o mundo para essa direção. Então, eu não sei formalmente que lugar, mas em um lugar que eu possa fazer esse movimento. Nossa, que lindo. Eu vou fechar com isso, cara, porque em geral fala assim, deixa aí uma mensagem. Nada, a mensagem já foi dada. Que inspirador, cara. Me inspirei mesmo nas suas palavras. Cara, eu não tenho palavras, amigo. Não tenho palavras para agradecer aqui a sua presença e o quanto você contribuiu aqui nesse episódio número 20, que eu estou muito feliz aqui de ter chegado a esse número, viu? Imagina, Matarazzo, você que é muito gentil pelo convite, abrir esse espaço para a gente poder conversar, e é uma honra para mim estar aqui. Eu estou aprendendo muito sempre com você. Vamos seguir nessa parceria e vamos chamar mais gente para perto da gente, que isso é bom. Que legal. Gente boa sempre é gostoso, né? A gente bater papo e crescer junto aí. Agradeço. Obrigado, amigo. Até mais. Valeu, obrigado, Matarazzo. Tchau, tchau. Ô, gente, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até agora, aqui com o Márcio. Muito gentil da parte dele aqui disponibilizar a agenda. Eu acho que foi uma aula. Tudo que a gente comentou em relação a livros ou alguns conceitos específicos, eu vou deixar o link aqui embaixo do Humanocracia, do Capitalismo Consciente. Eu tenho uma aula gravada sobre segurança psicológica. Eu vou deixar gravado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube ou no Spotify para você, tá bom? Bom, para quem me acompanha aí nos outros episódios, você já sabe que eu não sei qual é o script final, mas curta, compartilhe, siga, manda aí para quem você acha que faz sentido ouvir um pouquinho dessa aula que a gente teve aqui hoje com o Márcio, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.